Você que trouxe a sua Bíblia, hoje com o projetor tudo mais fácil, né? Graças a Deus pelo projetor, essa letra grande, maravilhosa. Eu te convido a abrir no livro de Abacuque. Sim, pastor, existe Abacuque na Bíblia, irmãos. Procure aí que você vai encontrar Abacuque na Bíblia. Abacuque. É um livro bem curtinho. Se as páginas estiverem coladas aí, descole, leia Abacuque, tem coisas extraordinárias para a nossa vida. Amém? Vamos lá. Como se trata de um livro curtinho, nós vamos pensar alguns versículos dos 3 capítulos do livro, ok? Para nós entendermos o todo aqui nessa noite. Capítulo 1, então vamos à leitura, diz assim: esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. Seus cavalos são mais velozes que leopardos e mais ferozes que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam vindos de longe como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Vamos comigo para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Nós estaremos explicando tudo que acontece aí, pode ficar tranquilo. Versículo 4 diz assim, do capítulo 2: olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Capítulo 3, o mais conhecido do Abacuque. Capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação.
Versículo 19: o Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Pai, obrigado. Entendendo, reconhecendo o teu controle, a tua soberania. Reconhecendo, Deus, que não existe acasos na vida. Reconhecendo que se chegamos até aqui nesta noite, é porque o Senhor nos sustentou. É porque o Senhor nos guardou. Pai, que o teu nome seja glorificado aqui nessa noite. E que todos aqui possam estar sensíveis à voz do teu Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu inicio nessa noite com uma história de C.S. Lewis. C.S. Lewis, um grande escritor, escreveu muitos livros extraordinários. Mas um dos seus livros ele sentiu na pele quando ele escrevia. Por volta de 1940, ele escreve um livro falando sobre a dor e o sofrimento. 20 anos mais tarde, por volta de 1960, agora ele escreve um livro chamado A Anatomia de uma Dor. Um livro extraordinário. Por quê? Porque no primeiro livro, em 1940, ele fala de algo que ele deduzia, que ele imaginava, que ele pensava. 20 anos depois, 1960, ele escreve esse livro agora vivendo a sua própria dor, vivendo o seu próprio sofrimento. Diz a história, e a história desse livro ela é interessantíssima, porque na verdade ela era como se fosse um diário, que C.S. Lewis durante a sua dor ele anotava, né? Molecada hoje que gosta de diário, né? Maravilhoso, escreve, estou aqui, estou saindo, estou chegando, estou não sei o que, hoje fiz isso. C.S. Lewis, durante a sua dor, então ele começa a fazer algumas anotações. E essas anotações se transformam no livro A Anatomia de uma Dor. Pastor, qual é então o sofrimento? Qual era o sofrimento de C.S. Lewis quando ele escrevera esse livro? C.S. Lewis, ele casou-se com aquela fantasia ou com aquele sentimento de que viveria muito tempo com a sua esposa. Só que para surpresa dele, passaram-se 4 anos e ela morre de um câncer implacável e incurável. C.S. Lewis, ele se revolta com essa situação. Tanto que você precisa ser crente maduro para ler esse livro. Porque C.S. Lewis ele não esconde nada em seu livro. O capítulo 1 desse livro é um questionamento de C.S. Lewis. A pergunta que pairava no seu coração era: por que o mal acontece se Deus é bom? C.S. Lewis ficou tão perturbado com essa dor que ele estava enfrentando, que ele chega a dizer em seu livro que Deus era um sádico cósmico. Entre outras palavras, contra a pessoa do Senhor. C.S. Lewis no capítulo 1, ele se encontrava revoltado com Deus, a sua fé estava em crise. No capítulo 2, continua com a mesma ênfase do capítulo 1. Revoltado, questionando Deus. Por que Deus? Por que a dor? Por que o sofrimento? Por que eu perdi a minha esposa? Por que ela se foi tão rápido? No capítulo 3,
as coisas começam a mudar. C.S. Lewis começa a entender o plano e a vontade do Senhor em meio à sua dor e o seu sofrimento. O capítulo 4, então, ele fecha com chave de ouro, porque agora no capítulo 4 ele entende que toda aquela dor, que todo aquele sofrimento era para o bem de C.S. Lewis. Era Deus tratando o seu coração. Era Deus querendo ensinar algumas coisas a C.S. Lewis. Então ele termina dizendo: não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Por que eu estou contando essa história? Porque o livro do profeta Abacuque é a mesma história de C.S. Lewis. Primeiramente, eu preciso te colocar na história, para que você entre na história e comece a vivenciá-la um pouquinho mais próximo de Abacuque. Nós precisamos separar aqui um contexto importantíssimo para que possamos compreender lá no final o que Deus quer falar a nós aqui nessa noite. Todos nós sabemos que por volta do ano de 931, o reino de Israel se divide. Reino do norte, reino do sul. 10 tribos ficam no reino do norte, cuja capital Samaria. 2 tribos ficam do lado sul, cuja capital é Jerusalém. Diz a história, e eu aqui quero resumir porque tem muita coisa boa. Diz a história que o reino do sul, cada rei, o reino do norte, cada rei que governava, um era pior do que o outro. Politicagem, blasfêmia contra Deus, pecado, iniquidade. Deus quer tratar esse povo. No ano 722, 210 anos, após a divisão do reino, Deus levanta um império assírio e extermina com o lado norte. O lado norte deixa de existir. Deus entrega esse reino do norte às mãos dos assírios, a ponto de não existirem mais. O reino do norte acabou, definhou, mas tinha o lado do sul. Diz a história que o lado do sul começa a cometer pecados. A idolatria toma conta do coração do reino do sul. Então preste atenção nesses dados cronológicos para nós entendermos a história. 930 o reino divide, lado do norte e lado do sul. 722 o reino do norte deixa de existir. No ano 612, Deus levanta o império da Babilônia. A Babilônia destrói o poderosíssimo império da Síria. E agora é a Babilônia quem domina, é a Babilônia quem governa, é a Babilônia o grande império da época. Ninguém poderia detê-los, ninguém poderia lutar contra eles. Então agora a Babilônia governa o mundo da época. Ano 612. Mas como eu disse, o lado do sul começa a pecar contra Deus. Pecado de idolatria. Por volta do ano 606, a Babilônia invade Jerusalém. Jerusalém é destruída em 3 fases. No ano 606, a Babilônia vai lá, invade Jerusalém e leva pessoas, cidadãos judeus, para a Babilônia. E nessa primeira deportação, Daniel e os 3 jovens da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. No ano 596, a Babilônia ataca Jerusalém novamente e leva mais uma parte de Jerusalém. No ano 586, pela terceira vez, a Babilônia cerca Jerusalém, destrói os muros, destrói o templo. O lado do sul também está completamente destruído. Agora eu quero que você pense nessas datas. 612 a Babilônia se levanta.
605, 606 é a primeira invasão da Babilônia no Reino Sul, em Jerusalém. O livro de Abacuque foi escrito por volta do ano 607. Portanto, 2 anos antes da Babilônia invadir o Reino do Sul. Guarde isso, porque é importantíssimo para a compreensão do texto que nós acabamos de dizer. Então, vamos para o texto. E eu quero aqui nessa noite falar das 3 fases do coração de Abacuque. E nós vamos ver a providência de Deus em toda essa história. Queridos, olhe comigo, não sei se tem como deixar aqui, porque eu quero que vocês entendam e acompanhem comigo. Preste atenção como que começa o livro de Abacuque. Deus dá uma visão a Abacuque, que era contemporâneo de Jeremias, o outro profeta. E nós encontramos no início do capítulo 1, Abacuque, assim como no capítulo 1 do livro Anatomia de uma Dor de C.S. Lewis. Abacuque no capítulo 1, ele está numa crise existencial. A fé de Abacuque está em crise. Ele está em pânico. Ele está desesperado. Olha o que ele começa a dizer no versículo 2. Até quando? Aí ele faz o relatório. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Olha o que ele diz mais. Há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver maldades para sempre. Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos. O que Abacuque está dizendo é: Deus, parece que o mal está prevalecendo sobre o bem. E quando, Deus? Cadê o Senhor, Deus? Onde o Senhor está? A maldade está crescendo. Os tribunais estão em plena corrupção. Estão julgando e sendo injustos. A maldade está crescendo. Para onde eu olho é opressão, para onde eu olho é aflição, e eu clamo ao Senhor e tu não me ouves. Até quando, Senhor? Perceba o desespero do coração de Abacuque. Ele está revoltado com a situação, ele está desesperado com a situação. E a partir do versículo 5, Deus responde. Gente, isso aqui é espetacular. Até quando, Deus? Eu clamo e tu não ouves. Deus ouviu. E a partir do versículo 5, vem a resposta de Deus para Abacuque. Só que preste atenção, todos vocês aqui nessa noite, irmãos e irmãs, todos aqui presentes. Quando Deus responde a queixa, ou as queixas de Abacuque, Deus não responde aquilo que ele queria ouvir. A resposta de Deus para a oração de Abacuque o deixa ainda mais perturbado. Por quê, pastor? Está aí. A partir do versículo 5, Deus então responde. E diz assim: estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmo o que é certo. Seus cavalos são mais velozes que leopardos, e assim por diante. Gente, preste atenção nisso. Não foi o demônio que fez com que os babilônios invadissem Judá. Se você já ouviu isso da boca de pregador, deixe de ouvir esse pregador.
Não foi o diabo que levou o povo do sul cativo para a Babilônia. Não foi o inimigo, não queira fazer essa colocação, porque o próprio texto está dizendo que Deus levantou os babilônios. Foi Deus. Foi Deus quem permitiu tudo isso. Foi Deus quem permitiu que os babilônios pegassem, destruíssem Jerusalém e levassem o seu povo para a Babilônia, para lá passarem por 70 anos. Foi Deus. Então a primeira fase do coração de Abacuque é um coração que questiona. É um coração questionador. É um coração que tenta colocar Deus diante da parede. É um coração que olha para Deus e, em outras palavras, pelos 4 primeiros versículos do livro, está dizendo: parece que Deus perdeu o controle. Parece que Deus não é mais soberano. Parece que Deus está tão distante, como era o pensamento filosófico dos gregos, chamado deísmo. Os deístas acreditavam que Deus fez o mundo e deixou que o mundo se governasse por conta própria. Deus abandonou o mundo. Isso era um pensamento forte dos gregos. Parece ser o pensamento de Abacuque. Coração perturbado. Coração que questiona Deus. Um coração revoltado contra Deus. Por que Deus? Por que isso, Deus? Por que eu oro e as coisas pioram, Deus? Por que quanto eu mais faço, parece que mais difícil fica? Gente, esse coração de Abacuque muitas vezes é o meu e o seu coração. É o nosso coração. A história de Abacuque é a história da minha vida, é a história da sua vida, é a história da vida dessa igreja. De todas as igrejas, porque nós, ou quantas vezes nós já levantamos e falamos: Deus, por que isso na minha vida? Se você nunca disse isso, parabéns, você é um anjo. Você já é o novo querubim. Quantas vezes nós questionamos Deus? Quantas vezes nós indagamos Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por que enfermidade? Por que essa luta? Por que essa aflição? Deus, parece que o mal está prevalecendo. Parece que só há injustiças contra a minha vida. Eu faço tudo certinho, mas as pessoas são injustas contra a minha pessoa. Se você disse isso, parabéns. Deus te trouxe aqui para mudar o seu coração. Deus nos trouxe aqui para mudar a nossa história, para mudar o nosso coração. Então perceba que o livro de Abacuque, ele praticamente é um livro todo. Abacuque fala, Deus responde. Abacuque fala, outrora Deus fala. E assim por diante até o final do livro. E no capítulo 1, Abacuque ora desesperado, Deus não está ouvindo, Deus não está ouvindo. Quando Deus ouve e responde, talvez Abacuque estava esperando que Deus iria responder: fica tranquilo, Abacuque, eu vou desfazer a maldade, vou desfazer a injustiça. Mas não é isso que Deus fala. Deus piora a situação. Abacuque, eu vou levantar um povo que vai assolar Jerusalém. Perceba, ano 607, 608. A primeira batalha seria por volta do ano 605, 606. 2 anos antes da Babilônia invadir Jerusalém, está tendo essa conversa entre Abacuque e Deus. Ele está com o seu coração perturbado, porque Deus piora a situação quando responde isso. Fala: Deus, eu esperava outra coisa. Sabe qual que é o nosso problema, queridos? O nosso maior problema é que nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Enquanto você não olhar para o Evangelho e entender que é a vontade do Senhor, nós vamos viver um Evangelho e nós nunca estaremos satisfeitos.
Porque nós oramos e queremos que Deus faça do jeitinho que eu quero. Quem somos nós para exigir de Deus o que Ele precisa fazer ou não? Não é assim? Aí eu estou na campanha, se Deus não fizer, não volto mais. Você não entendeu nada do Evangelho. Aí eu estou pedindo algo para Deus, se Deus não fizer, eu não vou permanecer mais na igreja. Você não entendeu nada sobre Deus, você não conhece Deus. Abacuque está vivendo uma das piores fases da sua vida. O seu coração questiona, o seu coração se queixa. Assim como o meu e o seu muitas vezes. Mas vamos para a segunda fase do coração de Abacuque. Capítulo 2, versículo 4. O versículo que lemos, mas eu vou explicar todo o contexto do capítulo 2. Diz assim: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Se você ler todo o capítulo 2, você vai perceber que assim como C.S. Lewis no seu livro, no capítulo 1 e 2 ele está questionando Deus, está revoltado contra Deus. No capítulo 3 ele começa a entender o plano e a vontade de Deus. Aqui também Abacuque está no mesmo caminho. No capítulo 2, inicia o capítulo Abacuque dizendo: Deus, eu vou ficar na torre de vigia. Enquanto o Senhor não falar, eu não sairei daqui. E agora Deus fala. Porque o livro é assim. Um fala, réplica e tréplica. Então agora Deus no capítulo 2 responde a indagação de Abacuque. E agora o coração de Abacuque começa a mudar, sabe por quê? Porque agora ele começa a entender o plano e a vontade do Senhor para a vida do povo de Judá. Ele entende porque Deus no capítulo 2, início do capítulo 3, Deus começa a dizer a ele: olha, fique tranquilo, porque esse povo que eu estou levantando para tratar o meu povo, esse povo eu vou destruí-los. Calma, Abacuque. A maldade não está prevalecendo. Calma, Abacuque. A opressão vai acabar. Calma, Abacuque. O tempo de tempestuoso vai passar. Calma, Abacuque. Eu só quero levar o meu povo para a Babilônia para que eles possam me encontrar novamente. Porque o povo em Jerusalém tinha templo, tinha os rituais, tinha os sacerdotes, mas já haviam perdido a presença de Deus há muito tempo. Então Deus levanta a Babilônia, leva esse povo cativo para a Babilônia. Para quê, pastor? Para destruí-los? Não! Para que eles pudessem voltar-se para Deus novamente, para que eles pudessem encontrar Deus novamente. Então agora Abacuque começa a entender isso. Opa, os babilônios que Deus levantará para tratar o seu povo lá na frente, eles serão destruídos. E diz a história que isso acontece. Por volta do ano 539, Deus levanta Ciro, persa, outro império que destrói completamente a Babilônia. O que eu estou dizendo com isso? As 3 fases do coração de Abacuque. A primeira fase é o coração que se queixa, é o coração que questiona, é o coração perturbado. A segunda fase é o coração que começa a ser trabalhado, porque Abacuque começa a entender o plano e o propósito de Deus. Abacuque começa a entender que a vontade de Deus é melhor que a vontade dele. Que
que os planos e os propósitos de Deus são melhores e maiores do que os meus. São melhores e maiores do que os nossos. Agora vamos para o capítulo 3. Perceba a construção do livro. Capítulo 1, coração questionador, perturbado. Capítulo 2, um coração que começa a entender o plano e o propósito de Deus. E o capítulo 3, agora é um coração que confia completamente na soberania de Deus. Vamos ler. Todos conhecem, tem até música. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram no campo e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor é soberano. Ei, queridos, preste atenção nisso. Capítulo 1, até quando, Deus? Capítulo 3, ainda. Mudou completamente. Até quando, Deus? Capítulo 1. Capítulo 3, Senhor, se o Senhor não fizer nada, se nada acontecer, eu continuo confiando na tua soberania. Ele sai do até quando para dizer ainda que não dê nada certo, ainda que as coisas não mudem, ainda que as aflições continuem, ainda, Deus, me alegrarei no Senhor, exultarei o Senhor é soberano. Quando ele está dizendo que o Senhor é soberano, Abacuque está dizendo, o Senhor está no controle de toda a história. Capítulo 1, desespero total. Parece que Deus havia sumido, se escondido. Capítulo 3, agora um coração que entendeu o plano, o propósito do Senhor. Agora é um coração que confia plenamente na soberania de Deus. Mas você sabe qual que é o mais legal dessa história? Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção nas datas? O livro não é concluído quando toda a história dá certo. Quando o livro foi concluído, a sentença de Deus era a mesma para o povo. O capítulo 3, Deus não está dizendo, eu vou livrar vocês das mãos dos babilônios, eu vou livrar vocês das enrascadas, eu vou livrar vocês dos seus problemas. Não, nada disso. Deus não mudou nada exteriormente. A sentença de Deus permaneceu. Babilônia virá e destruirá Judá, destruirá Jerusalém. Então não mudou nada, pastor. Sabe o que? A única coisa que muda na história? O coração de Abacuque. O coração de Abacuque. E é aqui que eu quero falar. Ministrar um pouquinho sobre a providência de Deus. Porque quando nós nos deparamos com providência de Deus, o que nós pensamos? Deus vai prover tudo para mim. Deus proverá tudo para mim. Não é mentira. Mas se você estudar a palavra providência, ela não significa que Deus vai prover tudo para você. Ela significa que Deus é soberano, mesmo as coisas estando indo mal a pior. Providência é entender que Deus controla todas as coisas, até o caos,
até a dor, até o sofrimento, até tudo aquilo que nós achamos que parece ser injusto. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Que a maior providência de Deus para a nossa vida, muitas vezes não vai ser nos tirar do sofrimento, mas mudar o nosso coração. A providência de Deus, ou a providência divina, muito mais que mudar coisas, é mudar a minha vida, é transformar o meu interior, é eu entender que eu posso ter paz, mesmo nas tempestades, é entender que eu posso confiar em Deus, mesmo nas dores, mesmo nas aflições, e muitas vezes é isso que Deus quer que compreendamos. A providência de Deus, talvez não, a maior providência de Deus é quando Ele mantém a minha fé, é quando Ele mantém a minha crença, é quando Ele mantém a minha confiança, Ele me ajuda a confiar quando tudo parece estar perdido. Igreja, talvez você não esteja preparado, e se não estiver, aprenda de uma vez por todas. Pare de viver um cristianismo onde você só pensa em Jesus, ou naquele Jesus que te livra das suas enrascadas. Pare de viver um cristianismo onde você só pensa nas coisas de Deus. Isso não está errado, mas viver assim é viver uma vida perturbadora mesmo dentro da igreja. Então o que eu devo fazer, pastor? É viver o cristianismo, não por aquilo que Deus pode me dar, mas por aquilo que Ele é na minha vida. É eu entender o controle dEle quando tudo parece descontrolado. É eu confiar. Não estou falando de que não vou chorar, que não vou desesperar. O que eu estou dizendo é que mesmo na dor, que mesmo no sofrimento, você vai falar: ainda, Deus, ainda que a figueira, ainda que o curral, ainda que a dor não desapareça, ainda que a aflição continue, o meu coração continuará se alegrando no Senhor. É essa fé, é essa confiança que Deus quer de nós. Ei, queridos, muitas vezes, preste atenção nisso, muitas vezes, Deus vai acalmar as tempestades, mas outras vezes, Deus vai acalmar somente o coração do marinheiro. Mesmo as tempestades, terei paz, porque a minha paz não está vinculada àquilo que acontece fora de mim. A minha paz está vinculada no Deus que habita em mim. Eu vou descansar. Está faltando tudo, mas eu vou descansar. A minha casa não está bem, eu vou descansar em Deus. Lá no meu trabalho não está dando nada certo, mas eu vou descansar em Deus. Lá com meus amigos não está dando nada certo, mas eu vou descansar em Deus. Saia do até quando do capítulo 1 e viva o ainda. Ainda que as coisas não dêem nada certo, ainda que as coisas não aconteçam, eu vou me alegrar em Deus. Aprenda isso. Muitas vezes a providência de Deus será no nosso coração e não fora de nós. Talvez a dor e o sofrimento já é para trabalhar o nosso coração, como foi na vida de Abacuque, de todo o povo de Judá. Talvez essa dor, esse sofrimento que está acontecendo na sua vida é Deus falando para você: ei, aprenda a descansar em meus braços. Sabe por que nós sofremos, queridos?
Ou aliás, o sofrimento é para mostrar para nós que nós não somos nada. O sofrimento é para mostrar para nós que nós não somos Deus. O sofrimento é para mostrar para nós que nós não estamos no controle de nada. Mas é esse Deus que não mudou a sentença diante do povo, mas muda o coração de Abacuque. É esse Deus que quer agir desta maneira aqui nessa noite. Talvez você veio aqui pensando, hoje é a providência de Deus. Deus vai mudar o meu lar. Pode mudar. Deus vai mudar a minha família. Pode mudar. Deus vai abrir as portas. Ele pode abrir as portas. Mas talvez Ele te trouxe aqui para providenciar mais fé, mais confiança. Talvez Ele te trouxe aqui para tirar esse coração perturbado, esse coração que não descansa, para colocar um coração, ou dar ao seu coração um descanso, mesmo com o mesmo cenário, mesmo em meio às tribulações. Sabe por quê, queridos, que eu digo isso? Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, será dor e sofrimento. Você sai de uma, entra em outra. Ajeita uma coisa, desanda a outra. Então, se você viver a sua vidinha inteira atrás desse Cristo, Cristo me livra daqui, Cristo me livra dali. Não estou falando que está errado. O que eu estou dizendo é que nós precisamos crescer, amadurecer espiritualmente. Deus, muda isso aqui. Se Deus não mudar, Deus, eu continuo te adorando. Deus, eu continuo te servindo. Talvez Deus não vai mudar as coisas, mas vai mudar o seu coração. Você vai aprender a descansar, mesmo em meio às ondas agitadas. Nós temos um exemplo disso. Sabe por que Cristo dormia lá no barquinho na hora da tempestade? Sabe por quê? Se você nunca encontrou a resposta para isso, eu te dou uma provável resposta nessa noite. Jesus descansava naquele barquinho porque ele sabia que não era ali que ele iria morrer. Ele já entendia que o plano e o propósito do Deus Pai era morrer na cruz e não naquele lago, não naquele mar. Assim também somos nós. Quando nós entendemos o plano e o propósito de Deus, o fardo ficará mais leve. A aflição nós saberemos lidar ainda melhor. Então perceba, finalizo. Assim como C.S. Lewis começa o seu livro questionando e indagando, ele termina, eu entendi. Deus trabalhou o meu coração. Nessa dor, nesse sofrimento, Deus trabalhou o meu coração. Assim também foi Abacuque, que começa desesperado o capítulo, mas termina o capítulo confiando plenamente na soberania de Deus. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, ainda, olha aí, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda, perceba, até quando, Senhor, no capítulo 1, desesperado, e agora ele fala ainda, Deus, ainda que não dê nada mais certo, ainda que os babilônios virão e nos destruirão, no sentido de que Deus queria trabalhar o seu povo, ainda, Deus, que tudo isso aconteça, meu coração aprendeu a descansar no Senhor. A providência de Deus no coração de Abacuque, ou a providência de Deus na vida de Abacuque não foi mudando o cenário, foi mudando o seu coração, fazendo com que ele confiasse, cresce e entendesse o plano e o propósito do Senhor. Então eu finalizo e eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Ainda que terminando essa campanha não aconteça nada, eu não quero nem saber.
eu vou continuar te servindo, te adorando, porque eu entendo que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. Ainda, Deus, que nesse ano de 2025, ainda que dê tudo errado até dezembro, Deus, nada disso mais vai atrapalhar a minha vida ou vai tirar a minha paz e o meu sossego. Porque agora eu aprendi a descansar no teu controle, na tua soberania, em teus braços. Amém? Aprenda isso. E o seu coração, a sua vida cristã, o seu cristianismo será outro. Eu aprendi isso. E como é bom aprender isso. Como é bom entender que tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus. Você conhece o famoso Romanos capítulo 8? Lá pelas bandas do versículo 27, 28 e 29, não precisa abrir. Mas lá está escrito assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até as ruins, até a dor, até o sofrimento. É que muitos pregadores pegam esse texto e só querem todas as coisas boas. Não. Todas as coisas. Sejam más, sejam boas, contribui na vida daquele que ama a Deus. Coloque-se de pé nesse momento.